Glória a Deus. Quantos estão abertos para ouvir a palavra do Senhor? Amém. Abre sua Bíblia comigo no livro de 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses 2:13. 1 Tessalonicenses 2:13. Também agradecemos constantemente a Deus o fato de que, ao receberem a palavra de Deus que ouviram de nós, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Amém, irmãos? Feche os seus olhos. Senhor, nesta noite, que nossos corações estejam completamente abertos, para que todos nós possamos ser confrontados pela Tua palavra, abrir os nossos corações para a Tua palavra, segurar a Tua palavra, até que produza o fruto que o Senhor tem para que produza. Eu abençoo cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa palavra, hoje à noite, é minha resposta à palavra de Deus. A minha resposta mediante a palavra de Deus. Acabamos de ler sobre uma resposta que os irmãos nessa igreja, nessa região, tiveram. E Paulo estava declarando sobre eles, como ele ficava assim agradecido a Deus, pela resposta que aqueles irmãos haviam tido mediante a palavra de Deus, aceitando não como palavra de homens, mesmo que era entregue por homens, mas entenderam que não era palavra de homens, mas sim de Deus. E aquela palavra era poderosa para agir, para atuar. E nós sabemos a palavra de Deus. A gente poderia falar literalmente o restante do tempo desta palavra sobre o que a palavra de Deus faz. Mas rapidamente, a palavra de Deus nos sustenta. Nem só de pão. Sim ou não? O homem vive, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus muda situações. Acabamos de presenciar isso. Eu lembro do relato em Ezequiel 37, do vale dos ossos secos, onde pela uma palavra de Deus, liberado ali, uma situação aparentemente impossível, foi revertida. E Deus trouxe vida aonde só tinha morte. Então a palavra de Deus muda situações. A palavra de Deus nos dá direção. Salmo 119, lâmpada para os meus pés. É aquela luz que me mostra por onde eu devo andar. A palavra de Deus traz paz em meio à tempestade. Você lembra da palavra que Jesus liberou? Falou assim, quieta. Essas ondas acalmam. E em obediência à palavra do Senhor, uma tempestade se acalmou. O poder, a força, a vida da palavra de Deus é algo que nós temos que segurar nas nossas vidas. Esse é o lugar que nós precisamos estar. Esse é o lugar que nós queremos estar. Segurando na palavra de Deus. Crendo na palavra de Deus. Porém, nós temos um inimigo. O inimigo das nossas almas. E ele trabalha continuamente
para nos impedir de estar no lugar que nós acabamos de ler em 1 Tessalonicenses, onde nós estamos recebendo a palavra de Deus, como a palavra de Deus, como ela verdadeiramente é, e permitindo que a palavra opere em nós. E o inimigo resiste com tudo. E uma das estratégias que ele usa é o seguinte: ele nos leva a desprezar a palavra de Deus. Desprezar, tratar com desprezo, desconsiderar, desrespeitar, não dar importância, desprezar. É uma palavra muito forte, é uma palavra até um pouco chocante, quando você fala desprezar a palavra de Deus. No entanto, nós vemos na Bíblia alguns exemplos, e eu quero olhar rapidamente. Antes de olhar o exemplo, tem mais um versículo de Provérbios 19, 16. Quem guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá. O desprezo, o não dar a devida importância, o desrespeito, leva à morte. Aqui nós falamos morte, não precisa ser necessariamente morte física. Pode ser uma morte espiritual, pode ser a morte da sua paz, da sua alegria, do seu propósito. Quando você despreza a palavra do Senhor, você paralisa o seu caminhar em Deus. Vamos olhar, eu quero olhar dois exemplos. Abre comigo em Gênesis 25. Um trecho conhecido, eu penso, Gênesis 25, começando com o versículo 29, relatando a história de Jacó, Esaú e Jacó eram irmãos. Esaú, o irmão mais velho, então ele tinha o direito, ele tinha, digamos assim, o chamado do primogênito. E isso era algo muito forte. Tinha direitos, tinha honras, tinha caminhos para andar como primogênito. Mas aí aconteceu algo interessante. Versículo 29. Certa vez, quando Jacó preparava o ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado, esse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom, que é a questão do vermelho. Versículo 31. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Só para você entender, essa questão para nós hoje talvez não é tão forte como era naquele tempo, naquela cultura, mas era algo tão grande na vida de quem nasceu primeiro, que o irmão mais novo quis fazer algo para fazer uma troca, porque era algo de grande valor. Então Jacó falou para ele: então, antes de eu te dar a comida, me venda o seu direito de filho mais velho. Olha o que Esaú disse. Ele disse: eu estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Deixa eu te perguntar. Quantos acham que Esaú estava literalmente à beira do falecimento? Quantos acham
que Esaú sentia como ele iria morrer. Eu acho que eu vou morrer. Mas entre o que eu acho que eu vou morrer e eu literalmente morrer, normalmente são duas coisas muito, diferentes. Nós até falamos, com frequência, estou morrendo de fome. Você está literalmente morrendo de fome? Não. Porque se você tiver, nós temos que fazer os preparatórios aí. Diferente. Mas não é, gente, é apenas uma expressão, mas significa um sentimento muito forte. Então Esaú disse: eu estou quase morrendo, do que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito, o seu chamado, aquilo que o Senhor tinha colocado sobre ele. Ele desprezou o que Deus tinha dado. Ele desprezou o plano de Deus. Um segundo exemplo, abre comigo, Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4, nós estamos no início ali, daquele tempo glorioso, da libertação do povo de Israel, da nação do Egito, onde eles estavam escravizados. E Deus havia já manifestado a Moisés e comunicando a Moisés o que estava no coração dele, que ele tinha compaixão daquele povo, porque eles estavam sofrendo muito e que ele iria libertá-los. Então, Moisés e Arão, aqui eu estou resumindo, mas Êxodo 4, começando com o versículo 29. Debaixo da palavra de Deus, debaixo da orientação de Deus, Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas. E Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais, que Deus havia preparado uns sinais para que o povo pudesse crer, milagres, manifestações. Moisés também realizou os sinais diante do povo. Agora olha o versículo 31. E eles, o que, gente? Creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em o que? Adoração. Eles ouviram a palavra, eles creram e eles responderam em adoração. Amém? Parece até um domingo à noite nosso aqui, não é? Nós estamos ouvindo a palavra, nós estamos recebendo, e a nossa resposta é adorar e reconhecer a grandeza de Deus. Só que acontece uma coisa. Acontece o capítulo 5, mais conhecido como a segunda-feira. Quem já experimentou a segunda-feira? Quem não sabe nem o que eu estou falando? Sabe sim. Eu estou falando de você sair de um culto abençoado. Você louvou. Você ouviu a palavra de Deus. Aquela palavra fez seu coração queimar. Você creu. Você se alegrou. No final você adorou a Deus. E você foi alegre para sua casa. Mas no outro dia, é segunda-feira. Quem já foi pego por uma segunda-feira? A segunda-feira do povo de Israel aqui é o capítulo 5. O que aconteceu no capítulo 5? Tudo aquilo que Deus havia falado e prometido
aparentemente foi por água abaixo. Por quê? Faraó falou o seguinte: não, eu não vou deixar vocês ir. Seu Deus não vai libertar vocês. Isso não vai acontecer. E outra coisa, vocês já estão trabalhando muito, mas pelo jeito estão tendo muito tempo à toa para ficar conversando sobre libertação e ficar escutando palavra. Então agora vocês vão trabalhar ainda mais. Eles tinham uma cota de tijolos que tinha que fazer diariamente. E Faraó providenciava os materiais para fazer. E eles faziam. Os israelitas. Aí Faraó falou o seguinte: para vocês ocupar mais o tempo, vocês parar dessas conversas de vocês de libertação, vocês agora vão atrás da matéria-prima. E aí não pode faltar tijolo. A cota continua a mesma. Mas, além de fazer, você tem que ir atrás, buscando essa matéria-prima. Em outras palavras, dobrou, triplicou a dificuldade, o peso, a opressão sobre a vida dos israelitas. Me fez lembrar daquela parábola do semeador. Quantos lembram da parábola do semeador? No Novo Testamento, Jesus conta a história sobre um semeador que saiu e ele tinha uma semente, só que tinha vários tipos de terreno, de solo, que aquela semente caía. E um tipo de solo era esse aqui. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Certo? Capítulo 4 de Êxodo. Eles creram, adoraram a Deus. Todavia, Jesus continuando: visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Foi o prazo de escrever capítulo 5. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Voltando para Êxodo. Então veio a dificuldade do capítulo 5. Mas Deus continua falando. Deus continua falando. E eu quero ressaltar uma coisa: a dificuldade surgiu, a opressão aumentou, as circunstâncias mudaram, mas o Deus que fez a promessa em capítulo 4, digamos assim, continuou sendo o mesmo Deus. E ele diz depois, isso agora já em capítulo 6, porque capítulo 5, o negócio aparentemente só desandou. Capítulo 6, versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Deus não tinha mudado de ideia. Deus não tinha mudado o plano dele. Deus não tinha sido pego de surpresa com esse plano maligno de Faraó de oprimir ainda mais o povo. Deus não foi pego de surpresa. Deus não mudou de ideia. E ele voltou a declarar isso para Moisés. Pulo para o versículo 6. Êxodo 6, versículo 6. Por isso diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo.
Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra, que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Que coisa tremenda. Deus se levanta e Ele fala: nada mudou, gente. Suas circunstâncias mudaram. O peso que você sente mudou. Suas emoções estão abaladas, mas nada mudou. Eu não mudei. E Ele volta a repetir e declarar essa grande promessa de libertação. Só que aconteceu uma coisa. Olha comigo no versículo 9. Olha a resposta do povo. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos. Eles não deram atenção. Eles não consideraram aquilo que havia sido falado. Eles não valorizavam. E por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam, as circunstâncias levaram o povo de Israel a desconsiderar, a desprezar a palavra de Deus, mesmo Ele sendo fiel. Então nós entendemos que essa estratégia do inimigo muitas vezes funciona. Muitas vezes funciona. Porque às vezes nós temos uma ideia de algo. Nós saímos com o nosso coração, vou voltar a usar porque é algo que todos nós entendemos. Nós saímos cheios da presença de Deus. E no outro dia, acontece algo que é igual furar o nosso balão. Puf! Aí a gente fica jogado lá no canto, sem força nem para levantar. É ou não é? O inimigo trabalha para nos levar a desprezar a palavra de Deus. Agora, essa estratégia dele tem dois lados. Tem o lado consciente, que foi os dois exemplos que eu dei aqui. Conscientemente, eles estavam conscientes daquilo que estavam fazendo. Esaú, achando que estava morrendo, desprezando o que Deus tinha dado. O povo de Israel, mesmo mediante sinais e maravilhas que ele já havia provado, deixaram que as circunstâncias difíceis os levariam a desprezar a palavra, a promessa, o plano de Deus. Então o inimigo ele trabalha assim, de uma forma, digamos assim, consciente. Mas tem ainda um laço que ele arma, que é ainda mais sutil. E é nesse laço que quem entendeu sobre as circunstâncias, quem segurou e falou: não é as circunstâncias que vai me abalar, eu sei que Deus é fiel. Mas talvez você é pego nesse segundo laço, do inconsciente.
Porque quando nós falamos de desprezar, que é uma palavra forte, nós já imaginamos reações negativas, né? Nós vamos desprezar, talvez a gente até afasta, nós rejeitamos. Mas tem uma outra forma de desprezo ou de desprezar, e é muito mais sutil, e é um que o inimigo usa com muito êxito contra nós, e que nós caímos com mais facilidade do que conscientemente desprezando. Se eu perguntar para você, você quer desprezar a palavra de Deus? O que você vai falar para mim? Vocês estão muito educados. Eu ia falar, sai fora, irmão. Que é isso? Está doido? Lógico que eu não quero desprezar a palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo para mim. Eu sei da importância, eu sei do poder. Mas essa outra forma de desprezo, mais sutil, eu até comentei com a pastora Júlia, me perguntou o que Deus está te falando sobre essa palavra de hoje à noite. Eu falei assim, eu vou só falar uma coisa para você. 3h da manhã, eu estava acordado no meu quarto, arrependendo diante do Senhor. Porque o Senhor me mostrou que eu, de uma forma inconsciente, em algumas áreas, em alguns momentos, eu tenho desprezado a palavra dEle. Hoje é noite de choque, né, gente? Hoje é noite do Espírito Santo nos confrontar, todos nós. E essa madrugada, quando o Senhor me mostrou isso, o que eu estou falando para vocês, eu só pude arrepender diante do Senhor. Como que eu desprezo a palavra de Deus de uma forma inconsciente? Eu vou explicar para vocês. É o simples ato de uma escolha. Eu quero que você imagine 2 pessoas diante de você. Cada uma das duas está estendendo a mão, te oferecendo algo. Ok? Todo mundo me acompanhando aqui? Então tem 2 pessoas, certo? Estendendo a mão, em cada mão tem algo que está me oferecendo. Nesse momento eu tenho uma escolha. O que eu vou fazer? Eu vou escolher um. O fato de eu dizer sim para um significa o quê? Que eu disse não para o outro. Sim ou não? Todo mundo me acompanhando? Então o fato de eu valorizar um significa que eu desvalorizei, não considerei o outro. Sim ou não? Ok? Quantas vezes você tem escolhido o medo e desprezado as promessas de Deus de coragem e força? Quantas vezes você tem escolhido a preocupação, o angustiar e desprezado as promessas de Deus de cuidado? Quantas vezes nós temos dado ouvidos a outras vozes que falam, está difícil demais, isso não vai mudar, isso é assim mesmo. E nós temos desprezado a voz de Deus. Quantas vezes nós temos escolhido colocar os nossos desejos em primeiro lugar, o nosso conforto em primeiro lugar,
E temos desprezado o chamado de Deus de seguir a Ele. Vocês estão começando a entender? Irmãos, eu me arrependi diante do Senhor. E o Senhor, gente, o Senhor nos ama tanto, mas tanto. Ele não quer nos ver preso a nada, a não ser a Ele. E Deus falou para mim, eu estava lá arrependendo, e eu senti como se o Espírito Santo fizesse assim, ó. E aquela situação que você está preocupada? Hã? Eu estava com uma situação que eu precisava resolver até sexta-feira agora. E eu comecei, uns 10 dias atrás, a fazer os trâmites normais de resolver essa situação. Nada funcionou. E eu tinha que resolver. E o Senhor falou comigo: você vai preocupar? Você vai ficar aflita? Você vai ficar distraído, correndo aqui, correndo ali? Já não deu certo o que você tentou fazer? Você vai parar de escolher a preocupação e desprezar a minha promessa? Isso de madrugada, gente, a gente ouve com uma clareza tão grande. Quantos já viram isso? Mas eu estava ouvindo a voz de Deus como se fosse até audível. Não foi não, mas assim, estava tão claro. E Deus, naquele momento, Ele me deu uma promessa da palavra dEle, sobre esta área que eu estava precisando de uma resposta. Ele falou assim: esta é a promessa que eu te dou. Agora você escolhe o que você vai fazer. Porque, irmãos, eu estava ansiosa. Eu ainda estava assim, peraí, eu ainda posso fazer isso, eu ainda tenho essa opção, eu ainda posso correr para cá. E Deus falou para mim: não faz nada, confia na minha promessa. Até engoli seco. E eu falei assim: tá bom, Senhor, eu vou parar de me desgastar, eu vou parar de ficar aflita, vou parar de ficar pensando nisso. Quem está entendendo? Vocês estão tão chocadas de ouvir que nós somos gente normal? Eu vou parar. E eu vou crer na resposta do Senhor. Não foi fácil. Eu confesso que eu virei a madrugada, depois quando eu tinha tomado café e tudo, eu pensei, eu tive uma ideia, talvez isso funcione. E na hora, opa, peraí, não vou fazer nada. Eu vou esperar a resposta do Senhor. Eu vou segurar, eu não vou desprezar a promessa, me apegando aquilo que eu posso fazer, as minhas ideias. Quantos estão entendendo isso? O meu prazo era até sexta-feira agora, essa próxima sexta agora. Sabe o que aconteceu? Vindo para a igreja, me preparando em casa para vir para a igreja, Deus, assim, do nada, gente. Quando fala do nada, Ele respondeu e me deu a resposta que eu precisava. Gente, eu fiquei tão maravilhada, mas tão maravilhada, porque Deus leva muito a sério a palavra dEle, e Ele nos chama para levar a sério também. Ele nos chama
a entender que se eu escolher outros meios, eu estou desprezando a palavra dele, que ele me deu, de descanso, de provisão, de resposta. Quantos estão entendendo? E Deus tem algo para nós nesta noite, porque o povo que confia no seu Deus não vão ser abalados, não vão ser levados, não precisam ter medo de tempos difíceis, porque eles estão segurando, nós estamos segurando a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar em pé. E o Senhor trouxe para mim algo para declarar sobre vocês nesta noite. No exemplo que eu dei sobre o povo de Israel, que mesmo Deus repetindo as promessas, eles não conseguiram assimilar, por causa da dificuldade que eles estavam. E eu não sei você, mas se eu tivesse no lugar de Deus, eu ia perder um pouco a paciência com esse povo. Assim, nem gente, quantas vezes eu posso falar a mesma coisa para vocês? Acorda, acredita. Deus não fala pelo amor de Deus, né? Por amor a mim. Creia. Mas você sabe o que Deus fez? Se você continuar lendo ali no capítulo 6 de Êxodo, depois do versículo 9, que fala que o povo não conseguiu ouvir e receber a palavra de Deus por causa das dificuldades. Sabe o que Deus fez? Ele continuou declarando. É como se assim, ele estendeu a mão e ele reconheceu, está muito difícil, eu sei, mas vem cá, eu continuo prometendo, eu continuo com o plano, vai acontecer. E eu sinto que o Senhor quer fazer isso com alguns de nós nesta noite. Ele não te condena, Ele apenas te chama para chegar perto dEle. Se você não tem conseguido segurar na promessa de Deus, para uma certa situação, ou um certo momento, ou para uma certa pessoa, por causa da dificuldade, por causa que tudo parece contrário, Ele entende, Ele tem compaixão, e Ele estende a mão, e Ele fala, eu não mudei de ideia. Ergue os seus olhos acima dessa dificuldade e olha para mim, porque eu continuo fiel, eu continuo poderoso, eu continuo com a mão forte e estendido sobre você. O meu plano para a sua vida não mudou. Esse momento está difícil de você crer, mas não mudou o que eu tenho para você. Essa palavra de Deus para alguns aqui. Inclusive, se isso é você, e você gostaria, você pode vir aqui na frente. Nós queremos ministrar sobre você essa mudança, esse momento. Deus entende, Deus sabe, Deus não te condena, Deus não te acusa, Deus não joga mais peso sobre você. Ele apenas fala, vem cá, porque não mudou o que eu tenho para você. Ou talvez tenha alguns aqui nessa noite como eu, nessa madrugada. Você tem estado pensando enquanto eu tenho ministrado, e você tem avaliado que tem tido momentos na sua vida
que de uma forma inconsciente você tem escolhido angustiar, você tem escolhido preocupar, você tem escolhido o medo e você tem desprezado as grandes promessas de Deus sobre a sua vida. Se é você, eu te convido a reconhecer diante do Senhor. Arrepende, fala: Senhor, me perdoa. Jamais eu quero desprezar a tua palavra. Jamais eu quero desprezar o teu poder. Fala com o Senhor. Fecha os seus olhos nesse momento. Quando os irmãos que estão aqui na frente estão recebendo oração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero declarar sobre você uma palavra que eu sinto que Deus tem para todos nós nesta noite. Se você tem sido pego pelas circunstâncias, ou talvez você tenha sido pego inconscientemente, abrindo mão, desprezando o que Deus tem para você. Mas o Senhor declara uma palavra sobre todos nós nesta noite. Então eu te convido nesse momento, feche os seus olhos e receba esta palavra que o Senhor declara sobre você. Inclusive, se você está aberto, se você fala: não, eu quero receber essa palavra que Deus vai liberar sobre minha vida, coloca a mão no seu coração. É um sinal para o Senhor. O meu coração tem todo espaço para a tua palavra, tem todo espaço para as tuas promessas. Meu coração tem todo espaço. Eu abro o espaço. Eu rejeito o medo, eu rejeito a ansiedade, eu rejeito. E eu abro o espaço para a tua palavra, e eu recebo nesta noite, em nome de Jesus, com seus olhos fechados. Assim diz o Senhor: fortalecem as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados, aos aflitos de coração: sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então os olhos dos cegos se abrirão, e os ouvidos dos surdos se destaparão. Então os coxos saltarão como servo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo, e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: Ele virá para te salvar. Ele virá para te salvar. Nesse momento, responde ao Senhor. Responde em adoração. Responde em gratidão. Responde em esperança, já agradecendo por aquilo que Ele vai fazer. Onde tem tido os lugares secos na sua vida, fontes vão começar a brotar. Aonde a areia tem estado tão quente e queimando, lagos surgirão. Esse é o poder da palavra do Senhor. Essa é a promessa do Senhor. Eu recebo nesta noite na minha vida. Eu recebo nesta noite na minha vida, na vida da minha família. Na minha casa eu recebo em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.